Fala galera, tudo bem? Saudade das nossas aulas, saudade do nosso convívio. Mas tempo de quarentena, né? A gente não sabe o tempo que vai durar. Vamos aproveitar para estreitar os laços com as nossas famílias, vamos aproveitar ficar um pouco em casa. Essas relações que muitas vezes podem ter sido deixadas de lado durante um tempo, pela correria do dia a dia, né? Então, vida que segue. O tempo não pode parar, nós também não podemos, né? Nesse meio tempo, algumas mudanças, né? Com vocês e comigo também. Já sou papai, minha menina já nasceu, Maria Paula, linda, né, maravilhosa. Logo, logo, se Deus permitir, vocês vão poder conhecê-la também e vão ver que anjo que é. Né? Realmente eu demorei para fazer, mas eu fiz uma filha bonita. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora das nossas aulas, vamos continuar o nosso conteúdo. Eu lembro que a última vez que nós falamos a respeito do processo. É um processo que nós vimos que vai substituir e que vai pelo menos tentar tornar a colonização do Brasil um pouco lucrativa. Afinal de contas, Portugal buscava vários meios para o Brasil dar certo, né? E durante o período canavieiro no Brasil, a cana-de-açúcar vai ser adotada como principal produto a ser cultivado. Por quê? E aí a gente se pergunta, justamente porque Portugal já dominava o produto, né? Já cultivava em outras com exploração, Portugal já dominava muito precisamente aí todas as etapas de produção desse item. Né? Quando entra em declínio a questão do comércio com as especiarias, com as Índias, os portugueses vão voltar os olhos para esse mercado, até porque o açúcar tinha um alto valor de mercado dentro da Europa. Né? Os portugueses não iam dar ponto sem nó. Né? De boa, eles só estão no folclore, só nas piadas mesmo, que muito pelo contrário. Tiveram uma estrutura e uma organização que reproduziu muito bem as sociedades aqui no Brasil, né, e que vão, por mais de 300 anos, explorar muito bem esse território, nessa colônia. E aí nós voltamos um pouquinho lá no Tratado de Tordesilhas. Vocês devem estar lembrados. A América e as terras da América entre Portugal e Espanha. Então, esse tratado, né, já dividia essas terras e nós vimos um pouquinho da colonização espanhola e agora vamos adentrar a ideia da colonização portuguesa, passando, né, logicamente, por esse ciclo da cana-de-açúcar. Né? A cana-de-açúcar no Brasil vai se dividir em três pilares, digamos. Né? O famoso sisteminha de plantation, nós já falamos sobre isso também. Né? Sisteminha de plantation baseado no escravismo, né? Afinal de contas, os escravos africanos começam a ser trazidos para o Brasil em meados metade final do século XVI, né? Por volta de 1565, mais ou menos, em substituição à mão de obra do indígena, que não deu muito certo aos olhos dos portugueses, não se adaptaram bem, né? E aí a mão de obra escrava vai ser trazida para o Brasil. Então, o primeiro ponto é o escravismo, segundo ponto, a monocultura, né? O foco vai ser em cima realmente da cana, e terceiro ponto, grande propriedade de terra. Afinal de contas, terra no Brasil não faltava. Né? As capitanias, por si só, já falavam isso. Afinal de contas, muitas das capitanias não deram certo devido ao distanciamento, né? Devido às grandes distâncias que precisava se percorrer para se comunicar entre elas. Então, terra não faltava no Brasil. Então, esses três pontos aí vão ser essenciais para a gente entender o ciclo da cana no Brasil. Do cultivo, como nós já falamos, o solo adequado, né, o solo avermelhado, o clima quente, chuvoso, né, tudo isso vai permitir com que a cana-de-açúcar se tornasse algo muito rentável para os portugueses aqui no Brasil. Mas até isso se concretizar, estiveram alguns passos. Né? Então, lembrados, a colonização do Brasil, os portugueses também não tinham com a colonização do país. Haja vista, né, que se esvaziasse todo Portugal e trouxesse para o Brasil, ainda ia faltar gente aqui para colonizar. Né? Tamanha a proporção desse país, né? Praticamente um continente. Novamente, os portugueses vão entrar numa parceria. Antes haviam feito essa privatização das capitanias hereditárias, né? Dou essas terras para os nobres portugueses para poder colonizar e fazer isso aqui dar certo.
os portugueses vão fazer uma parceria com eles. Os portugueses ficariam com toda a parte de plantio, né, de cultivo e de colheita, né, e confecção ali do açúcar na sua parte mais artesanal, enquanto os holandeses ficariam com a parte de refino e redistribuição desse açúcar dentro de toda a Europa. Afinal de contas, a Holanda ainda hoje é dona de um dos principais portos da Europa, né, o Porto de Roterdã, que consegue ter uma excelente transporte e a comercialização desse item. Uma parceria, né, que tinha tudo para dar certo. Portugal entrava com toda a parte de terra, de mão de obra, né, enquanto isso os holandeses implantariam aqui toda a infraestrutura necessária com pesados investimentos para a confecção dos engenhos e a partir dali começar o açúcar, tá certo? E aí, pessoal, não tem como a gente falar do açúcar no Brasil sem a gente falar da mão de obra escrava. Afinal de contas, muitos historiadores vão dizer que os escravos de engenho. E nós vimos em algumas aulas, né, alguns exemplos claros. Os escravos estavam presentes em todas as esferas da sociedade brasileira. Então, era algo que estava arraigado, algo que estava ligado no mais íntimo ali com todas as esferas da sociedade brasileira. No engenho não vai ser diferente. Então havia desde o escravo da lida, o escravo da lavoura, o escravo que trabalhava-se muito de sol a sol na colheita do engenho. Havia os escravos domésticos, né, que eram aqueles que cuidavam dos afazeres dentro da casa grande, que era onde residia o senhor de engenho, né, o dono de toda a propriedade. Existia também os escravos de ganho. Né? Os escravos de ganho eram aqueles que tinham também era explorado pelos seus proprietários. Né? Lembrando que o escravo ele é posse de alguém. Assim como uma pessoa hoje tem um carro, que tem um documento onde traz o nome do seu proprietário, o escravo também tinha. Ao invés de ter uma certidão de nascimento, ele tinha uma certidão de propriedade, porque ele era posse de outro. Né? Então, vai ficar muito claro essa tentativa de inferiorizar os escravos trazidos para cá para justificar a escravidão. Então é tirado dele toda a essência humana, né, numa inferiorização total do indivíduo. E haja vista que dentro das fazendas, dentro dos engenhos, havia inclusive cemitérios, né, cemitérios que serviam ali para abrigar esses escravos que eram mortos, ou pelo cansaço, ou até por castigos físicos mesmo, eram literalmente assassinados. Né? Como a lei previa, né, nessa época, né, que não previa homicídio, porque homicídio naquela época, a gente é um pouquinho conhecedor, homicídio é quando você atenta contra a vida de uma pessoa, de uma outra pessoa. O escravo não era pessoa, o escravo não era considerado gente, então matar um escravo era se desfazer de uma ferramenta, simples assim, sem contar as inúmeras atrocidades que eles sofriam, os castigos físicos e todas as imposições, né, que eram feitas a eles, por de trabalhar, de ter sido deslocado, de todo o outro lado, né, trabalhar em terras longínquas, numa condição realmente de inferiorização, né, de aculturação, de perder a sua identidade. Então, a escravidão ela é uma mancha que a gente pode dizer aí, que ficou na história do Brasil, que começou lá no século XVI e vai até o final do século XIX, só acaba lá em 1888, com a famosa assinatura, né, da Lei Áurea pela Princesa Isabel, do segundo reinado, que a gente vai ver isso lá adiante, né, só para vocês estarem a par. E o engenho, pessoal, o engenho ele era praticamente autossuficiente. Né? O engenho ele é marca uma das ele é uma sociedade rural. Então a sociedade do cana-de-açúcar ela vai se desenvolver no meio rural, em torno do engenho. O engenho produzia quase todo o necessário para se manter. Então, gêneros básicos, né? Até o fumo, o algodão que era trocado nas feitorias, principalmente em português, já tinha o algodão, né? Todos esses produtos eles trocavam por escravizados nas feitorias que eles faziam ao longo da exploração do continente africano. Então, Portugal também tinha várias colônias ali na África, e de lá eles traziam esses negros na condição de escravos nas lavouras aqui no Brasil. Né?
Então, pessoal, uma sociedade rural, praticamente autossuficiente, né? Uma sociedade estratificada, onde não havia mobilidade social. Tá? Geralmente, a posição do indivíduo já era definida pelo seu nascimento. Raras exceções, alguém conseguia ascender de uma classe a outra. Tá? Ou seja, perpetuaria nessa da sua mesmo aquele que era livre até o fim de sua sociedade patriarcal. Ou seja, uma sociedade onde o homem é o patriarca, é o centro das decisões. Né? As mulheres ali estavam numa condição de a mulher estava numa condição de procriação, de cuidança, né? E dentro do lar, essas mulheres inclusive tinham as mucamas, né? Que eram as amas de leite que ajudavam ali a nutrir os filhos dos brancos, né? E aí tinham que amamentar primeiro os filhos dos brancos e o que restava nas tetas já esfalecidas, esquálidas das negras eram dadas aos seus filhos, né? Aqueles que nasciam dentro das fazendas. Então, pessoal, isso foi um breve resumo, né, do que foi a sociedade canavieira para a gente poder entrar na aula de hoje, que são as invasões. Antes da gente entrar propriamente na invasão dos holandeses, que vai ser mais longa, que vai se perpetuar por um período maior, não tem como a gente não falar das invasões que ocorreram, né, pelos franceses. Lembrando que o próprio rei Francisco I da França, ele questionava a questão do Tratado de Tordesilhas. Ele chegou, né? Eu só acredito que realmente deixou essas terras para Portugal e para a Espanha somente se eu conseguir ver, se vocês me mostrarem o testamento do Adão e o testamento da Eva, tá? Que comprovem aí, de fato, que essa terra é de posse de Portugal e Espanha apenas. Caso contrário, é explorar e comigo não vai ser diferente. Um próprio posicionamento do Papa da época, que era um Papa espanhol, né, e que vai ratificar essa ideia do novo mundo, né, da América dividida aí apenas entre Portugal e Espanha. Então, pessoal, nós vemos a tentativa dos franceses, tá, de tentarem colonizar o Brasil. Tá? Essa tentativa vai se dar primeiramente no Rio de Janeiro, como está aí por volta de 1555, vão permanecer na Baía de Guanabara, fundando a França Antártica até 1567. Tá? Então, os franceses vão vir também fugindo das perseguições religiosas que aconteciam na França nesse momento. Lembrando que é o período da Reforma Protestante. Né? A França perseguindo muito os protestantes. E aí vão vir para cá como uma forma também de refúgio. Tá? E aqui vão montar alguns fortes, né? Vão montar algumas instalações, vão permanecer ali no Rio de Janeiro por quase 12 anos, né? E só vão ser expulsos a partir de 1560, quando os portugueses começam a se mobilizar. Né? O Mendes Sá, que até então era o governador-geral da época, portugueses, e o seu sobrinho Estácio, que inclusive é homenageado no Rio de Janeiro, com uma escola de samba que leva o seu nome, né? Vão vir para cá e de cá, de fato, eles vão conseguir expulsar esses franceses daqui. Inclusive, nesse meio tempo todo, né, tanto os franceses como os portugueses se aliaram a várias tribos indígenas, né, da localidade ali para tentar se fortalecer os seus lados. Os franceses acabam sendo expulsos no fim da experiência francesa. Aliás, não é o fim. Eles vão para o século XVII, iníciozinho do século XVII, eles vão para o Maranhão, né? A chamada França Equinocial. Lá o período vai ser um pouco mais curto, mas vai ser marcado principalmente pela fundação do Forte São Luís, que vai dar origem à cidade de São Luís, no Maranhão. Né? Vão cultivar o sertão, né? Vários outros itens aí que serviam, né, para alimentar os mercados internacionais, ter um ganho.
Lembrando que as drogas do sertão geralmente eram ervas medicamentosas que serviam também em culinária, assim como o sentido de sertão aqui é sentido de interior, né? Não no sentido de sertão semiárido nordestino, mas no sentido de que está no interior do território e lá eles vão explorar essas drogas do sertão. Assim como o algodão também, pimenta e vários outros itens que tinham para serem explorados. Mas né, acabam sendo expulsos também do Maranhão e acabam voltando apenas ao Brasil no início do século XVIII, por volta de 1710, 1711. Vários corsários, né, são aqueles piratas a serviço da coroa, vêm ao litoral do Rio de Janeiro e fazem um saque enorme na cidade, roubam o que podem roubar, pilham o que podem pilhar, né? Tanto é que isso demonstrava claramente, né, que cidades litorâneas eram muito expostas, né? Tanto é que isso é um dos paradigmas, é um dos pontos de referência no futuro, até um certo ponto distante, né? E é isso que vai se consolidar depois com a construção de Brasília, já no século XX. Mas isso aí tem pano para manga, a gente vai ver isso com mais calma no decorrer das nossas aulas. Então, pessoal, e aí a gente percebe que os holandeses vão ver também para o Brasil e vão tentar por duas, uma um pouco menos vantajosa, uma outra já bem mais articulada, né? Tanto é que eles vão permanecer aqui durante um tempinho maior, né? Nas tentativas deles permanecerem aqui no Brasil. Para cá, então os holandeses, né, os franceses financiaram, apoiaram, subsidiaram a construção de raios, né? Eles tomariam posse daquilo que... E é aí que está a questão política que se envolver. Em 1578, até então rei de Portugal, Dom Sebastião, ele acaba morrendo numa batalha, né? Na batalha de expulsão na batalha de Alcácer, né? Ninguém não encontra-se o de sucessão, ficaria ele como jovem, bonito, assim como eu, né? Só que naquela época ele não era casado, não tinha filhos, né? Acaba caindo no colo de um tio avô dele, um cardeal, Dom Henrique, né? E aí o Dom Henrique tinha dois probleminhas só, pessoal. Primeiro, né? Ele já era velho, né? Já estava, se fosse não cantasse ou levantasse as mãozinhas, Jesus puxaria com certeza, né? Então já era, né, um senhor de idade. E por ser padre não tinha herdeiro, né? Então eu costumo dizer que o saco dele era igual o saco do Papai Noel, né? Era um saco de brinquedo, não servia para muita coisa. Então, pessoal, o cardeal morre também, né? Quem governaria Portugal, né? Então vai acabar caindo no colo do Filipe II, que era o rei da Espanha, tá? Que devido à proximidade dos dois países, acaba tendo um parentesco, né? Era um primo distante do Dom Sebastião e vai acabar governando. Então esse período em que o Filipe II vai governar tanto a Espanha como a Portugal, tá? E por que, né, que os holandeses têm a ver com esse processo político que está acontecendo em Portugal e Espanha? Afinal de contas, a Holanda era uma colônia espanhola e estava tentando se ver. Né? O que o Filipe II vai fazer? Bloqueio. Econômico, principalmente na tentativa de frear esse processo de independência. E o que vai acontecer nisso tudo, pessoal? Vai acontecer que os holandeses
vão se sentir, já que esse bloqueio econômico vai atingir também as colônias. Nesse período da história, Portugal está sob o domínio da Espanha e, por consequência, todas as colônias portuguesas, assim como de comercializar com os holandeses. E por começar a se articular, tá? Vão formar a Companhia das Índias, um consórcio entre vários comerciantes holandeses que planejavam, né, reaver todo o investimento que haviam feito, principalmente, né, muito se tinha investido nos engenhos. Tentar invadir a Bahia em 1824, tá? Lá não vai ter muito sucesso, vão ficar lá de 1624 a 1625, né? Não vão permanecer muito tempo, haja vista que não vai ter, os portugueses vão conseguir se articular, né? E de mandá-los embora, né? E aí isso não vai, eles não vão se contentar aí, tá? O que acontece nesse meio tempo? Eles vão realmente se rearticular, atacar e vão chegar, né, por volta de 1930 em Pernambuco, só que não vão conseguir tomar a região de imediato. A região vai ficar toda sitiada, toda cercada, né, por quase 7 anos. Não vão conseguir penetrar nessa região um período inicial, tá? E a todo momento vão tentar conseguir adentrar essa região. E o que vai acontecer? Eles vão conseguir quebrar essa portuguesa, acaba delatando, né? Entregando um outro caminho ali, né? O Domingos Fernandes Calabar. E aí, a partir dessa traição, a partir de 1637, aí sim, os holandeses conseguem penetrar na região, né, na região de Pernambuco, e ali vão de reinado, né, do Maurício de Nassau, que é o conde que vai vir governar aqui a capitania, a Companhia das Índias, né, esse consórcio vai estar a serviço. O Calabar, né, como ilustra aí na tela, não é, na verdade, a execução dele, né, mas é um aparelho similar ao que ele foi morto na época, né? Acabou sendo executado por crime de traição contra a coroa portuguesa. A gente inicia, né, o chamado Brasil holandês, com o conde Maurício de Nassau. E aí, pessoal, nós temos que evidenciar algumas coisas. Aí eu deixei bem evidente aí aquilo que o Maurício de Nassau vai contribuir, né, pelo período em que eles vão governar. Então, a partir de 1637, o Maurício de Nassau que vai aqui no Brasil. Ele vai tentar ganhar a confiança de todos os comerciantes, todos os proprietários. De que forma que ele vai fazer isso? Ele vai conceder empréstimo, vai renegociar a dívida, vai investir em reestruturar novamente os engenhos para que eles pudessem produzir cada vez mais, né? Ele vai, além de tomar, além dos holandeses terem tomado a região do Brasil, né, eles vão tomar também todas as áreas fornecedoras de escravos de Portugal, né, no caso agora da Espanha. Então todas as colônias que forneciam escravos para o Brasil também vão ser tomadas, ou seja, os espanhóis vão tomar um duplo prejuízo, vão perder tanto a galinha dos ovos de ouro, que era o Brasil na produção do açúcar, como também vai perder as vantajosas e lucrativas, né, áreas fornecedoras de mão de obra escrava, né, que também vão ser tomadas. Além disso, ele vai, artistas, pensadores, cientistas, né, vai revitalizar todo o centro ali, né, de Recife e tudo mais, vai promover a liberdade religiosa, afinal de contas, protestantes, né, então não havia por que manter o
catolicismo como religião oficial, né, vai ser respeitado. Então o Brasil vai ter um breve período aí de liberdade religiosa em meio a esse catolicismo que era presente. Só, pessoal, que nada dura para sempre, né? 7 anos depois, 1604, os holandeses querendo, né, a Companhia das Índias querendo um retorno ainda maior dos lucros, né, querendo um retorno mais imediato, vai fazer com que uma Maurici-Nassau cobrasse as dívidas antigas, né, cobrassem os empréstimos que haviam sido feitos, né, desses senhores de engenho, e o Maurici-Nassau, conhecedor da região, tendo um bom trânsito com todos ali, leva para a Companhia das Índias que não era o momento, que não veio fazer isso, que ia perder, poderia correr o risco de perder toda a organização do lugar, né, tudo aquilo que havia sido conquistado no decorrer desses 7 anos. Ávidos ali por recuperar o que havia sido investido, os holandeses vão acabar demitindo Maurici-Nassau em 1644 e colocam no lugar dele uma junta de outros comerciantes para colocar em prática esse plano de reaver todo o investimento feito. Tá? Essa tentativa de reaver tudo isso vai acabar ocasionando num processo que vai culminar com a expulsão dos holandeses. Né? A expulsão dos holandeses vai começar com uma insatisfação muito grande dos senhores de engenho, que vão ser cobrados, né? E a partir daí eles vão entrar num litígio, entrar num conflito, numa revolta, na chamada Insurreição Pernambucana, tá? Que vai ali de 1645 até 1654. Tá? E ali algumas batalhas vão marcar esse período. Tá? Esse período, 3 grandes batalhas, né? Em 1649, com a vitória dos portugueses, e depois a Batalha da Campina da Taborda, né, com os holandeses novamente derrotados, né, entregaram, de fato, assumiram a sua derrota. Em meio a tudo isso, pessoal, a gente não pode esquecer que os ingleses também tiveram indiretamente uma participação nessa guerra. Né? Afinal de contas, os ingleses eram rivais dos holandeses no comércio marítimo internacional. Então, para tentar golpear, abalar a estrutura dos holandeses, os ingleses também fomentaram, incentivaram, municiaram essa guerra no Brasil, a fim de que pudesse desestabilizar os holandeses, vão acabar sendo expulsos. E aí vai ter uma séria consequência, tá? Essa expulsão dos holandeses. Ah, professor, mas o Brasil ficou livre agora, os portugueses, né, junto com os espanhóis, ficaram livres dos holandeses, né? Mas isso vai instaurar uma grave crise econômica e financeira na região nordeste do Brasil. Quais as razões disso? Né? Os holandeses haviam dominado o plantio, a colheita, o manejo, o processo da produção da cana, da produção do açúcar e o cultivo da cana, tá? Sem contar que já dominavam todas as rotas comerciais e tinha uma ampla aceitação no mercado internacional. Então, dentro desse contexto, quando os holandeses são expulsos do Brasil, eles vão para a região das Antilhas e lá eles vão recomeçar o negócio. Tá? Afinal de contas, não precisavam mais de um intermediário português, já que eles dominavam todas as etapas de produção. E aí os holandeses vão produzir um açúcar tão bom quanto o brasileiro e vai ter uma aceitação muito maior para eles já dominarem todas as etapas de produção. Todas as etapas de produção e, por consequência, né, também já terem também o acesso ao mercado internacional, né, facilitando e muito, né, a entrega desse produto. Então, pessoal, o que nós vemos aí? Né, uma disputa entre esses povos querendo, né, uma fatia aí do Brasil. E aí nós vamos ver nas provas como isso vai ficar. Gostaria que as dúvidas que vocês tiverem, né, vou estar à disposição de vocês assim que vocês virem a videoaula, nos nossos horários que já foram passados para vocês. Tirem as dúvidas. Já peço para que vocês façam os exercícios constantes na página 43 a 45, tá? Que vocês possam aí, responder esse exercício. Qualquer dúvida eu estou à disposição, não só no chat, mas estou à disposição
também se houve alguma falha aí durante a execução da videoaula, mas a gente vai aprendendo junto. Com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando com vocês, né, para a gente aperfeiçoar, aprimorar, né, o feedback de vocês, a gente possa levar cada vez de quarentena, que a gente possa passar por isso, né, sem deixar o conhecimento de lado. Tá certo, galera? Abraço. Com Deus.